Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula do módulo 1 do IV, dessa vez sobre a aula 10. Então vamos discutir aqui um pouco sobre os conceitos de bênção e de maldição. Antes de tudo, já pergunto para vocês qual a diferença entre eles, né? Parece uma diferença um tanto óbvia, né? Bênção e maldição, mas aqui a gente vai destacar bem, tá? Olha só, a ausência de Deus, isso é o quê? É uma maldição. A maldição é caracterizada por isso, simplesmente isso, a ausência de Deus. Quando a mão de Deus não está presente sobre nossas vidas, isso já se caracteriza uma maldição. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muito zelo em relação a isso, porque esse já vai diferenciando, né? A nossa intenção aqui nesse momento é diferenciar a bênção da maldição. Antes, quero que vocês prestem bem atenção e se atentem a essa imagem aqui, a essa figura que eu coloquei para vocês, que é o inimigo lutando contra Deus. Como se a maldição e a bênção fosse simplesmente resultado de uma disputa entre o inimigo e o Senhor Jesus. Só que não, a maldição e a bênção é resultado do fruto, dos nossos frutos, de nossas ações, de nossas atitudes em nossas vidas, tá certo? Então, somos nós que decidimos se vamos ser abençoados ou não. E olha essa palavra aqui, ó, cerco, que eu coloquei para vocês. O cerco, quando um cerco é muito fechado, imagina aquele cercado que tem em fazenda, né? Quando é muito fechado, simboliza uma maldição. Essa é a origem da palavra maldição no hebraico. É um cerco se fechando. Então, por outro lado, se esse cerco for muito aberto, né, quer dizer que temos um grande espaço, né? É bênção. Agora, olha essa frase, mal em ação. Mal em ação significa simplesmente que a maldição ela está em ação. Ou seja, se alguma coisa aconteceu lá no seu passado e ainda revive até hoje na sua vida, isso está agindo, é o mal que está agindo até hoje. É uma maldição, não é uma coisa que te fez mal hoje e acabou. Ao contrário da bênção, que é o bem em ação, que é quando algo que é bom está acontecendo até hoje. Então, isso é simplesmente uma bênção, um bem em ação, um bem em movimento, tá ok? Então, é algo que a gente precisa, né, se atentar. A bênção também é Deus conosco. Quando nós falamos Deus está conosco, o Esdras e Neemias iria falar isso, que a bênção é a mão de Deus sobre nossas vidas, certo? Algo que a gente tem que entender, que a mão de Deus sobre nós é a bênção, tá certo? A bênção também, ela está relacionada com a palavra. A bênção é falar bem de alguém. Tanto é que lá no espanhol, abençoar significa bendecir, né? Bendecir, dizer, bem dizer. Ou seja, quando falamos bem de alguém, estamos abençoando essa pessoa. A palavra serve tanto para amaldiçoar, tanto para destruir, quanto para edificar. Lá no Antigo Testamento, a gente vê uma coisa muito curiosa, né? Que a bênção estava relacionada com esses fatores aqui, ó. O bem-estar terreno, segurança, poder, riqueza e descendência, né? Todos esses fatores significavam bênção lá no Antigo Testamento, antes do Senhor Jesus. E isso era obtido através de obediência aos mandamentos, conforme diz lá em Deuteronômio 11, 26 a 28, que Deus colocou sobre nós a bênção e a maldição. A bênção se a gente cumprir os mandamentos, e a maldição se a gente não cumprir, né? Então, resumindo, no Antigo Testamento fala sobre isso. Agora, e depois, né, no Novo Testamento, depois de Jesus, a bênção tem que significado? A bênção é diferente daqui do Antigo Testamento? A bênção tem um significado, um sentido celestial. Quer dizer, em Efésios 1:3 fala uma coisa muito interessante, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos a bênção de Deus. Olha só que coisa. Mesmo que nós sejamos pecadores, nós temos a graça de Deus sobre nossas vidas. E o que significa essa graça de Deus? Mesmo pecando, nós não merecíamos estar vivos, mas essa bênção, através da graça do sangue do Senhor Jesus, nos permite viver, nos permite ter saúde, apesar de todas as mazelas, de tudo aquilo que a gente faz de errado. Essa mão da misericórdia do Senhor Jesus está estendida sobre nossas vidas. Então, isso é bênção. Nós merecíamos a morte, mas temos, por meio da graça, a bênção do Senhor sobre nossas vidas. É como se a misericórdia dele se renovasse todos os dias. E lá em Romanos 15, 29, fala uma coisa muito interessante, que o apóstolo Paulo diz que vai alcançar a plenitude da bênção, ou seja, 100% da bênção. E quando fala de plenitude, está falando dar o completo, de 100%. Ele vai ter 100% da bênção do Evangelho quando for se encontrar com os irmãos. Ele fala lá em Romanos 15, 29, quer dizer, a bênção ela está relacionada com a igreja, com o cumprir o propósito do Senhor Jesus sobre nossas vidas, cumprir aquilo pelo qual nós fomos chamados, designados, e cumprir o ID. Quando nós cumprimos isso, estamos em comunhão uns com os outros, oramos uns com os outros e cumprimos o ID, estamos tendo 100% da bênção porque estamos obedecendo, A bênção, ela aqui fala uma coisa muito interessante, Esse vídeo aqui vocês estão vendo uma imagem, mas é um vídeo que foi mostrado em aula. É um atleta americano chamado Derek, Ele era um dos favoritos a uma corrida nas Olimpíadas e ele acabou sentindo a perna durante a corrida, E o seu pai foi e ajudou ele e foi junto com ele até o final, porque a mensagem aqui sobre bênção é que nós não devemos desistir, nunca desista. E quem está conosco em meio às nossas dores é o nosso Pai, que vai chegar e nos ajudar até alcançar a linha final. Uma pergunta: Jesus é a nossa única opção? O que você acha? A resposta simplesmente é que não. Jesus não é a nossa única opção. Existem várias outras, porém Jesus é a única correta. É a única que nos conduz à salvação. E isso aqui tem que ser falado, porque o mundo vai ter muitas propostas. Jesus fala: eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. O caminho que conduz para a bênção, ele é estreito. O que conduz à maldição, ele é largo, como fala o Senhor Jesus no Evangelho. Então, isso fica claro para nossas mentes que o Senhor Jesus é a melhor opção, porém não é a única. Então, a gente vê isso, O Senhor fala em Deuteronômio 30:19 que os céus e a terra ele tomou como testemunha, porque ele pôs diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, nós temos que escolher. É uma escolha. Ele fala: escolhe, pois, a vida. É um conselho do Senhor Deus para a gente. Escolhe, pois, a vida para que viva. Escolhe aqui, é uma escolha nossa. É o livre-arbítrio nosso que ele coloca sobre nós. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Então fica claro aqui que isso tudo de bênção e maldição não é porque Deus quer, porque não, é uma escolha nossa. E aqui fala descendência, Descendência está falando que tudo bem, a salvação é individual, mas se a gente for uma bênção, como Abraão era uma bênção, nossa família, nossa parentela também vai ser abençoada. Uma pergunta: o que traz as maldições? O que é que permite com que uma pessoa venha a ser amaldiçoada? Primeiro, quebra de mandamentos. Quando se fala em quebra de mandamentos, a gente tem que pensar o seguinte: que mandamentos? A gente tem que lembrar dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Os 10 mandamentos falam não adorar outros deuses, tá certo? Não fazer imagens, não jogar o nome de Deus em vão, guardar bem um dia que é o sábado,
honrar os pais, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. E diante disso tudo, nós percebemos o rei Davi aqui, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele adulterou com uma mulher casada e matou o marido dela, Urias. Então, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu esses pecados. Portanto, fica claro para a gente que temos que tomar muito cuidado. Se até mesmo Davi cometeu isso, quanto mais nós, nosso coração, né? Que muitas vezes é enganoso. Então, quebra de mandamentos. Ele quebrou mandamentos e por isso, mesmo Deus amando tanto ele, isso não impediu que viesse maldições sobre a vida de Davi, tá certo? As maldições vieram apesar de tudo, apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, tá certo? Ele perdeu um filho, né? Teve um filho com Batseba e acabou perdendo. Essa criança morreu. Morreu por quê? Porque pagou, né, o preço do pecado, né? E a maldição acabou entrando, né? E por fim, vamos lá, mais um, né? Quebra de aliança. Falamos sobre quebra de mandamentos, agora quebra de alianças também. Foi o que o rei Davi fez, né? Ele foi confrontado, né, pelo profeta, né? Além disso, uma outra coisa que atrai maldição são os pecados não confessados. A gente tem que entender que os nossos pecados que ainda não foram confessados ficam como se fosse uma bomba dentro de nós. E lá em Tiago 5,16 fala que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Não é confessar para qualquer um, não. É confessar para o seu líder, seu pastor, um homem de fé, tá certo? E para quê? Para ser curados. Quando confessamos a Deus, somos perdoados. Quando confessamos ao homem, né? Ao homem responsável por nossas vidas, somos curados. E uma das principais dificuldades do cristão que ele tem na sua vida, conforme esse vídeo que eu mostrei em aula, ele pensar assim: então eu acho que eu estou em maldição porque às vezes eu erro e eu não vivo o que eu prego. De fato, todos nós erramos. Às vezes a gente faz alguma coisa contrária ao que a gente mesmo prega. E é isso que o diabo se utiliza, esse peso, né? Como eu coloquei a foto de um peso aqui ao lado, essa responsabilidade, esse peso que o inimigo quer colocar em nossas vidas na nossa consciência. E a gente tem que entender que nós temos um advogado fiel sobre nossas vidas para que nós venhamos recorrer a ele quando uma situação como essa acontece. A gente tem que confiar nele. Agora, quebra dos princípios de dízimos e ofertas. Isso é uma coisa muito importante, porque aqui está se tratando de dinheiro, mamon, que muitos têm como Deus. Ou seja, precisamos entender que se nós falharmos nos dízimos, a palavra fala lá em Malaquias, também fala em Joel, que virão sobre nós os gafanhotos. Os gafanhotos aqui está falando de demônio que vai simplesmente fazer o que está lá em João 10,10, matar, roubar e destruir, porque o inimigo ele observa e ele odeia essa palavra sacrifício, né? Então, quando vê que um cristão realmente se sacrifica em relação ao dinheiro, ele não pode atuar nessa área. Mas se o homem de Deus, né, o cristão que está na igreja, ele não dizima, ele não cumpre com esse princípio, então ele tem direito e autoridade para matar, roubar e destruir na área das finanças. É o que fala lá em Malaquias 3, do 6 ao 10, se você quiser conferir. Então, essa questão de dinheiro, né, não é que simplesmente somos aceitos quando damos dízimo na igreja, né? Já falamos sobre isso. Mas quando nós sacrificamos esse dinheiro, estamos fazendo uma demonstração de fé. O homem ele é aceito por Deus por meio da fé do Senhor Jesus. E uma das formas de manifestar essa fé é dizimando, ofertando. Então assim o gafanhoto não vai ter autoridade para atuar na vida do cristão, em nossas vidas, certo? Então é importante que a gente compreenda isso. Uma outra fonte de maldição são as palavras negativas.
o que as palavras negativas elas nos trazem, né? Muitas vezes na nossa memória ficam aquelas palavras que um parente nosso falou, né? E até hoje essa palavra fica em nossa mente. Por isso que essas palavras são um mal em ação, porque fez um mal para a gente naquele tempo e talvez esteja fazendo hoje. Por isso que é uma maldição, porque é um mal em ação, é um mal em movimento. Com o passar do tempo, ela ainda existe, está em ação ainda. Portanto, é muito importante que a gente venha nos atentar ao sangue do Senhor Jesus, que vai destruir essa maldição, né? Então, o passo para que a gente venha destruir a maldição é, primeiro, reconhecer a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então, a obra dele é muito importante porque ele simplesmente, aqui é falado em Gálatas, né? Que ele simplesmente se fez maldição por nossas vidas. Então, eu vou colocar aqui a maldição. Porque quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele levou todo o pecado e maldição do ser humano e desceu para o inferno, junto com todos esses pecados e maldições. Ele se fez a própria maldição, tudo foi para ele. Mas quando ele ressuscitou em glória, ele ressuscitou glorificado, o corpo glorificado, né? E essa maldição ele anulou. Agora, temos também que nos revestir com as armaduras de Deus. Muito importante. Então, lá em Efésios 6, a gente vê que armaduras são essas. E a gente já começa a entender um pouco, né? Por exemplo, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz e a palavra de Deus, que simplesmente é a espada do Espírito Santo. E é uma arma de ataque, né? A espada. A salvação, a gente vai ter a certeza que nós vamos ser salvos. A fé faz com que a gente cresça em maturidade em Deus. A justiça, a verdade também é importante. O evangelho da paz, que nos faz ser pessoas vigilantes no IG, em cumprir o IG, em anunciar o evangelho. E a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra do nosso Senhor Jesus, nós simplesmente estamos atacando o inimigo, ou seja, as maldições que ele joga contra nós são destruídas, são cortadas, porque a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus. Um outro ponto importante é que devemos fechar as brechas. Por quê? É muito comum, né, que a gente faça lista para muitas coisas. Por exemplo, eu vou fazer uma lista para coisas que eu preciso, uma lista, por exemplo, para o meu livro dos sonhos, né? Quem tem aí sonhos, que vai listar os sonhos e objetivos para a sua vida. Quem vai fazer a prova do Enem também, não, eu vou fazer aqui uma lista para não esquecer de nada quando eu for fazer a prova do Enem ou algum concurso, alguma coisa assim. Então, listas são coisas comuns que a gente faz, mas e a lista de pecados a gente tem? A lista daquelas coisas que nos provoca muita tentação. Será que nós temos isso? Então, isso é muito importante, porque o inimigo ele atua nas brechas. Outra coisa, identifique as maldições. As maldições em nossas vidas precisam ser identificadas. Será que, por exemplo, na minha família, há muitas pessoas que possuem um certos vícios que são comuns, ou então algumas pessoas da minha família já morreram mediante uma certa doença. Então são coisas que devemos identificar. É muito importante que nós venhamos identificar isso, porque conforme fala lá em Salmos 139, nós não sabemos onde está essa maldição, esse erro em nossas vidas, e o salmista fala: Senhor, vê se é em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, a maldição vem tanto por meio de hereditário quanto por meio de nossa própria conduta, né? E às vezes nós não sabemos nem onde é que está, e temos que pedir auxílio a Deus para Ele nos ajudar a enxergar. E por fim nós vamos concluir dizendo que Jesus ele nos resgatou de toda a maldição. A maldição que antes existia sobre nós já foi anulada pelo sangue
do Cordeiro. E é importante que a gente entenda também que existe um lugar de descanso e libertação. E esse lugar de libertação de toda maldição e descanso se encontra unicamente no Senhor Jesus. Muito obrigado.